Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis, diretamente dos estúdios ECD, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Temos a alegria de anunciar que este é o podcast Áreas Contaminadas em sua 7ª temporada no ano de 2026. Nosso grande objetivo com esse podcast é aproximar todas as pessoas que atuam no mercado do GAC, trazendo conhecimento para essas pessoas. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e discussões de mercado e também conhecendo e reconhecendo melhor nossas amigas e nossos amigos que compartilham essa atuação e, por que não, essa paixão conosco. Como diz o Hemingway, quem luta ao nosso lado importa mais que a própria guerra. Nós lutaremos lado a lado com vocês, junto com vocês por muito tempo. Venha lutar conosco para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, fazendo compras no atacarejo, tentando retomar a atividade física, procurando as alucinações da IA, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Reis e esse é o episódio 256 do podcast Áreas Contaminadas, o segundo da 7ª temporada. Pois é, vamos completar 6 anos em breve. Espero que uma parte de vocês que nos ouve agora se lembre dos primeiros episódios lá em 2020 e ainda está conosco, nos acompanhando por aqui e nos outros canais. É um orgulho caminhar lado a lado com vocês pela estrada tortuosa do GAC. Eu saúdo também aqui as pessoas que se juntaram a nós em alguma das 6 temporadas anteriores. Espero que estejamos conseguindo suprir as expectativas e ajudar vocês nessa caminhada pelo GAC. Com certeza continuaremos tentando dar o nosso melhor para essa construção coletiva. E finalmente saúdo quem entrou no GAC depois de 2020, já com um podcast específico. Espero que estejamos contribuindo com a sua formação e atuação profissional e, por que não, para o seu conhecimento pessoal. Estou bastante feliz por ter vocês aqui conosco. Aqui no podcast Áreas Contaminadas misturamos material técnico com conceitos, referências, normas, artigos, com espaço para discussão e reflexão, que é o caso do episódio de hoje, por vezes sendo espaço para nos conhecermos melhor, trazendo aqui pessoas que realmente fizeram e fazem o GAC acontecer, para que elas nos ensinem um pouco e nos contem suas belas histórias. Os nossos episódios são editados com muito carinho pela querida Lilian Coreaço Riz, que também é a nossa revisora, é a nossa gerente, coordenadora, analista, assistente, estagiária, enfim, é o coração e a alma dos estudos ECD. Os nossos episódios são oferecidos pela ECD Training, que é a nossa empresa dedicada a oferecer cursos e treinamentos in company, presenciais ou online para empresas ligadas ao GAC. E os episódios são oferecidos também pela comunidade de apoiadores e apoiadoras do Apoia-se. A nossa campanha de financiamento coletivo do Apoia-se existe há pouco mais de 5 anos. É muito importante para a gente, primeiro porque nos ajuda muito a pagar os nossos boletos, e além da questão financeira, dá para dizer que é a grande responsável por estarmos aqui, nos dedicando a fazer um episódio por semana, porque é uma ação, uma demonstração de carinho que essas pessoas fazem voluntariamente e sem nenhuma contrapartida direta. Esse carinho nos mostra o quanto essas pessoas acham importante que continuemos fazendo o que estamos fazendo. Saber que há pessoas que consideram o nosso trabalho relevante é algo muito potente, que nos dá muita força para continuar, por isso estamos agora na 7ª temporada. Se você também quiser e se você também puder se juntar a esse grupo de atualmente 44 pessoas, é simples, é só entrar no site apoia.se/ECDambiental que tem tudo muito bem explicadinho por lá. Mais uma vez, em nome da família ECD, em nome de toda a nossa comunidade que se beneficia dos conteúdos gratuitos, muito obrigado aos apoiadores e apoiadoras. E falando nessa campanha, na última semana tivemos a grande honra de recebermos mais um apoio financeiro. A pessoa que entrou na campanha do Apoia-se resolveu permanecer anônima. Já agradeci em privado, agora em nome da família ECD e de toda a nossa comunidade, agradeço publicamente essa pessoa querida que nos dá uma enorme demonstração de carinho e consideração. O nosso podcast conta também com 3 queridas empresas patrocinadoras que nos enchem de orgulho por serem empresas bastante relevantes, bastante importantes no mercado, que querem unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho, mostrando que estamos no caminho certo. Isso é uma coisa bem legal. Além disso, termos esses patrocínios permite que a gente se dedique a manter a frequência, a rotina, a periodicidade desse nosso trabalho nas redes. Como vocês sabem, o patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores ouros são a Vessol Group e a Columbia Technologies. Agradecemos demais a essas 3 empresas que nos ajudam muito financeiramente. Dá para dizer que são elas que nos mantêm aqui e também nos dão aquela força implicitamente dizendo continuem. Com certeza continuaremos. Temos alguns anúncios a fazer que considero importantes nesse início de temporada. Primeiro que estão abertas as inscrições para o processo seletivo da 12ª turma do curso de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas do SENAC. O curso tem duração de 1 ano, com aulas aos sábados o dia inteiro, parte dos sábados com aulas presenciais, parte dos sábados com aulas online.
e um dia de semana à noite. Essa aula de dia de semana à noite é obrigatoriamente online. Quem tiver alguma dúvida pode me perguntar. Quem tiver interesse em se inscrever no processo seletivo, acesse o site sp.senac.br, procure pós-graduação, meio ambiente, remediação de áreas contaminadas e junte-se a nós o Senac em 2026. Falando em cursos, estão abertas as inscrições para os cursos de extensão da parceria Senac-ESAS. O primeiro vai começar na semana que vem, a partir do dia 27 de janeiro, às terças e quintas, das 8 ao meio-dia. É o curso GAC para iniciantes, que tem o objetivo de dar uma visão geral do GAC para quem tem pouca ou nenhuma experiência, ou para quem trabalha em uma etapa específica e quer ter uma visão mais geral do GAC, entender um pouco do porquê e como nós fazemos o que nós fazemos. Uma vantagem especial desse curso é que ele custa metade do preço de um curso regular da parceria Senac-ESAS, justamente para dar oportunidade para quem está começando. Eu tenho a honra de coordenar esse curso, que promete mais uma vez ser muito proveitoso, é a 5ª edição desse curso já. Ainda é possível se inscrever, informações e inscrições no site aesas.com.br/eventos. Então é isso, chega de aviso, esse aqui é o primeiro episódio da temporada, que é um pouco mais curto, um pouco mais direto ao ponto, e esse episódio traz um pouco das reflexões que fizemos no fim do ano e dos planos que vamos tentar implementar aqui nos estudos ECD em 2026, e também pretendemos fazer algumas previsões que se entrelaçam, com as nossas, para o GAC, para a questão ambiental como um todo. Espero que vocês gostem. Vamos ao episódio. Bom, vamos começar esse podcast de previsões para 2026 pelo que nós pretendemos fazer aqui nos nossos canais. Iniciando pelas plataformas, estamos e continuaremos no YouTube, canal ECD Training no YouTube, no Spotify e em outros agregadores de podcasts, estamos lá como Podcast Áreas Contaminadas. Podcast Áreas Contaminadas, que é o nosso grande guarda-chuva, que está hospedado no Spotify depois da aquisição do Anchor FM, como já falei outras vezes, e ele distribui para os outros agregadores. Temos também um canal no Telegram chamado Áreas Contaminadas. Temos um perfil do Instagram chamado @ecdambiental. A gente tem uma atuação no LinkedIn por meio do nosso perfil pessoal, do meu perfil pessoal, Marcos Tanaka Reis, e mais recentemente temos uma presença na plataforma Substack. Como uma certa novidade das plataformas, pretendemos reativar o site ecdambiental.com.br na forma de blog, colocando alguns textos lá. Demos uma pequena remodelada no site, vocês vão poder acessar algumas coisas por lá também. Sobre os nossos produtos, eu já falei em outras ocasiões, eu gosto bastante de textos e escrever para mim é um negócio muito importante e é também o início de todas as coisas que a gente faz aqui. Inclusive eu acho que eu escrevo 99% dos podcasts, como é o caso desse aqui. Mas enfim, eu gostaria de incrementar um pouco mais essa parte de texto, vamos ver o que conseguimos. Mais do que nós já temos, o mais relevante sem dúvida com relação a textos é a newsletter, e já tem 252 edições, algo bastante relevante. Continuaremos com ela sendo enviada quinzenalmente por e-mail para quem se inscreveu. Quem também quiser receber por e-mail, o link está na descrição do episódio. Como novidade já testada, já aprovada, estamos colocando a newsletter também na plataforma Substack, que vocês também recebem por e-mail. Na maior parte das vezes, quem assina lá no Substack recebe as coisas um pouquinho antes dos demais. E uma vantagem interessante que eu vejo é que vocês podem consultar posteriormente o que foi colocado no Substack na nossa página ecdambiental.substack.com. Você pode optar por se inscrever e assinar a newsletter por lá, caso seja mais conveniente para você, coisa de e-mail corporativo, e-mail pessoal, etc. Uma coisa importante de falar sobre a newsletter é que eu mesmo escrevo e que mando os e-mails. Eu faço a curadoria e os comentários das notícias, que são tanto o conteúdo técnico diretamente ligado ao GAC, mas também um conteúdo além GAC, que eu considero também relevante para quem nos lê. Bom, o fato é que não há automatização de processo, o que nesses tempos penso ser positivo, embora, claro, dê bem mais trabalho. Bom, para 2026, a premissa básica da newsletter, como eu falei na própria newsletter, é aumentar a participação de quem nos lê. Eu não quero falar sozinho, eu quero que mais gente participe dessa nossa construção. Quem sabe a gente consegue fazer uma espécie de revista do GAC na newsletter, com vários de vocês publicando textos, opiniões, notícias comentadas, ensaios, ou contos, ou histórias corporativas, causos de campo, funks da baixa vazão e tudo mais que vocês quiserem. O espaço está aberto na newsletter, com certeza. Uma segunda premissa para a newsletter é incrementar o conteúdo que eu estou chamando de além GAC. Eu não quero dizer com isso conteúdo fora do GAC, porque tudo está interligado, dentro, fora, é meio subjetivo, mas eu gostaria de contribuir mais com a nossa formação além do GAC, ou seja, mais do que o GAC, uma coisa que ultrapassa o que nós fazemos no dia a dia, mas que, claro, tem relação, como tudo tem relação. Eu já anunciei na newsletter e no screening de notícias uma das grandes novidades que teremos nesse veículo, que é que nós teremos colunistas fixos na newsletter. Esses colunistas escreverão para a gente um texto de autoria própria a cada 2 edições.
Eu já havia anunciado os 2 primeiros colunistas que se revezarão, uma edição vem um texto de um, outra edição vem um texto do outro, que são o Alan Humberto e o Diego Silva, a quem agradeço muito pela ajuda para toda a nossa comunidade. Certamente será um upgrade importante para a nossa newsletter. E nesse meio tempo entre a newsletter e esse podcast, consegui acertar com mais 2 colunistas, que eu divulgo aqui para vocês em primeira mão, a Jane Flor e o André Souza, 2 pessoas muito queridas, também muito conhecidas e muito reconhecidas no GAC, a quem também agradeço demais em nome de toda a comunidade do GAC que nos lê. Então, a cada edição teremos um texto do Alan ou do Diego e um texto da Jane ou do André. Então isso vai ser muito legal, o upgrade agora vai ser gigantesco. E aí, pegando esse gancho, gostaria de pedir para quem quiser mandar textos para a newsletter, o espaço está aberto, sendo periódico ou não, o espaço está aberto para vocês. Será um prazer compartilhar com as pessoas que nos leem e podemos ali na newsletter, eventualmente, promover uma discussão autêntica, orgânica, sobre temas ligados ao GAC. Ainda na newsletter, eu pretendo a cada edição fazer uma indicação, comentário de um livro, um filme e, de vez em quando, de uma série. Essa é uma das nossas iniciativas além GAC. Peço que vocês também, se tiverem indicações, me mandem para compartilharmos com as pessoas e contribuirmos coletivamente uns com os outros para uma formação melhor, técnica, científica, ambientalista e, claro, humana. E para finalizar essa história da newsletter, uma ideia dentro do GAC é trazer a cada quinzena um artigo técnico comentado para vocês, tentando contribuir com a formação profissional de todo mundo. Se vocês tiverem sugestões de livros, de artigos e tal, por favor, me mandem. Sobre o mini podcast Screening de Notícias, que intercala os domingos com a newsletter, a ideia é retomarmos, porque algumas pessoas me pediram, algumas delas me pediram com bastante ênfase, dizendo que gostam muito do formato, com as notícias fresquinhas do GAC e alguns comentários. Então vamos tentar fazer isso com mais regularidade. Já lançamos a primeira edição de 2026 nesse domingo que passou, que foi o episódio 14, foi muito legal. Esperamos poder continuar com isso com mais frequência. Não vamos mudar muitas coisas no Screening de Notícias, a principal mudança será uma nova arte da capa, que a querida Lilian está elaborando, e o próximo episódio do Screening de Notícias, o episódio 15, já terá a arte nova da Lilian. Aqui no podcast pensamos também em algumas possibilidades, temos alguns planos. O primeiro vocês já viram, a nova arte do episódio, também feita pela Lilian, espero que tenham gostado. E aqui nós terminamos, no final do ano passado, a série GAC em áreas com hidrocarbonetos. Pretendemos fazer outras séries especiais e eu gostaria de ouvir as sugestões de vocês sobre que temas seriam interessantes na opinião de vocês. Temos a ideia de fazer uma série da história do GAC, outra de trazermos mais casos emblemáticos como o do Love Canal e outros. E, claro, manteremos episódios técnicos e entrevistas que são bem conhecidas de vocês. Mas eu tenho uma ideia nova para o podcast que é inserir alguns episódios com debates. Obviamente, não aqueles debates malucos de 20 contra 1, nada desse tipo, mas debater alguns temas que suscitam visões diferentes, como TPH, fator de atenuação de vapor, restrição ilimitada do consumo de água e outros temas diretamente ligados ao GAC, mas também discutir analitização, trabalho de campo, trabalho de escritório, dificuldade ou facilidade de contratação, conflitos geracionais, saúde mental, esse tipo de tema que perpassa o GAC, mas não é diretamente GAC. Por isso, peço que vocês me digam alguns temas que vocês consideram interessantes para debatermos aqui. E já avisando para essas sugestões, preparamos um questionário rápido no Google Forms para vocês responderem. O link está na descrição desse episódio, seja onde for que vocês estiver ouvindo. Se puder, vão na descrição, vejam o link e respondam o formulário, por favor. Como novidades que pretendemos trazer também nos nossos canais, eu gostaria de destacar aqui 2. Uma delas eu realmente preciso da ajuda de vocês. Pretendemos fazer um super mini podcast realmente rápido, como se fosse um Reels do Instagram, um Shorts do YouTube, só que em áudio, respondendo alguma pergunta técnica direta. Já tenho algumas perguntas que me fizeram nos últimos tempos preparadas e pretendo começar com essas perguntas. Se vocês tiverem perguntas, também mandem, por favor. A ideia é fazer isso em áudio, colocando também no Spotify, YouTube, Substack, agregadores e tal. Só está faltando uma coisa para isso. O nome desse super mini podcast. Pensei inicialmente em ultravioleta, porque revela alguma coisa, como a luz UV revela a contaminação por hidrocarbonetos. Aí também pensei em FAQ, Frequent Asked Questions, ou perguntas mais frequentes na famosa sigla em inglês, FAQ. Eu não gostei tanto de nenhuma das minhas 2 ideias, o FAQ e o ultravioleta, e pedi sugestões para a Lilian, para o meu filho Vini, para o meu sobrinho Toshio, que sugeriram o nada educado nome What a FAQ. É engraçado, claro, mas com um potencial ofensivo. Enfim, a ajuda principal que eu peço de vocês
sugestões do nome desse super mini podcast. E novamente digo que temos um questionário do Google Forms com link na descrição desse episódio. Gostaria que vocês respondessem. Algumas pessoas já responderam. No início ninguém tinha gostado do ultravioleta, agora nas últimas respostas o pessoal votou um pouco mais aí no ultravioleta. Eu diria que tem 1/3 dos votos aí para o ultravioleta. Alguns deram sugestões como FAQ ECD, Minuto GAC e outras sugestões legais. Por enquanto, a maioria ainda prefere o WARAFAC. Enfim, me digam o que acham e respondam no formulário. Se quiser me mandar a resposta diretamente, também agradeço. Uma segunda novidade é que pretendemos fazer uma série de GAC para iniciantes, que pretende ser um curso basicão que explica os conceitos mais fundamentais do GAC, na forma de curso mesmo. Aí tenho dúvidas de como seria a melhor forma de fazer isso, né, gratuito. Se seria somente áudio, como podcast mesmo, somente textos, eventualmente esses textos aí com auxílio de apresentações do PowerPoint, sabe? O PowerPoint no PDF, ou se é melhor videoaulas no YouTube. Videoaulas no YouTube me parece ser o formato mais adequado, mas sei lá, né? Tenho algumas dúvidas, gostaria da ajuda de vocês. Se for videoaulas no YouTube, será que é melhor fazer uma espécie de narração em off, com imagens se sucedendo na tela, ou uma aula mesmo, comigo aparecendo ali no cantinho e tal? O que pode ser bom, mas talvez dê mais trabalho, enfim. Eu não sei, na verdade, o que dá mais trabalho, o que dá menos trabalho, mas eu preciso da ajuda de vocês para escolher esse formato desse nosso novo produto de série, né? Um curso, né? Um mini curso GAC para iniciantes dentro dos nossos canais. Então, por favor, me deem as sugestões de vocês. Eu pretendo fazer mais algumas coisas, mais ligadas à escrita, outras um pouco mais além GAC. Não vou falar todas aqui, vou falar porque, afinal de contas, não está muito bem claro para mim ainda o que eu vou fazer, o que eu vou conseguir fazer. Eu vou falar só de um plano que está um pouco mais amadurecido, de fazer uma outra série ou talvez outro spin-off do podcast, eventualmente até com outro nome, numa outra conta e tal, falando de questões ambientais mais globais, de teorias aí, vamos chamar de teorias para adiar o fim do mundo. Falando, né, fazendo ali em outro podcast, no spin-off, algumas explicações de como chegamos aqui nessa crise, né, nesse colapso climático, e as teorias por trás de eventuais soluções. Vamos ver se conseguimos fazer e que formato a gente tem. Quando isso amadurecer um pouco mais para mim, eu consulto vocês novamente. E se vocês já tiverem sugestões, por favor, vão me mandando, me digam o que acham, né, dessa ideia e o que poderia ser feito. Enfim, me digam tudo o que acham desses nossos planos e, repito, por favor, respondam o questionário, o link está na descrição desse episódio. Ainda falando de modo mais pessoal, mas não sobre os nossos canais aqui de divulgação científica, falando de outras atuações que eu tenho, as outras atuações não vão mudar grande coisa. Basicamente, eu continuarei dando aulas do SENAC, claro, nos cursos de pós-graduação em remediação e gerenciamento de áreas contaminadas. Lá eu dou aulas e auxilio o Rodrigo Cunha na coordenação dos cursos. Continuarei na parceria SENAC-ESAS com os cursos de extensão, cursos que são basicamente online, onde eu atuo como docente, como coordenador de uma parte dos cursos e atuo na comissão de coordenação, que também é o comitê científico da revista GAC. Tenho também o prazer de dar aulas na PUC Minas em 2 cursos de pós-graduação online. O curso de pós em GAC, eu dou algumas aulas na disciplina de investigação confirmatória. Em geral, quem faz esse curso, né, a pós em GAC na PUC, é do GAC ou que pretende atuar no nosso mercado, e boa parte dos alunos e das alunas é de outros estados, né, outros estados que eu digo, fora de São Paulo. Na PUC eu dou aula também em outro curso, inclusive eu entrei na PUC em Minas, né, por conta desse outro curso, pós-graduação em Engenharia Hidrogeológica. Esse curso eu dou aula de áreas contaminadas para os pós-graduandos em Engenharia Hidrogeológica. Esse curso é de hidrogeologia clássica, especialmente para quem trabalha em mineração, mas também quem trabalha em geotecnia, abastecimento público de água subterrânea e tal. Em geral, as pessoas que são alunas ali não são da nossa área do GAC, embora muitos amigos e amigas do GAC tenham feito esse curso, e foi uma boa ideia dessas pessoas para complementar a formação em hidrologia, em hidrogeologia, em modelagem, geoquímica e em outras ciências que certamente têm muita relevância na nossa área. Enfim, essas são minhas atuações fixas como docente. Além disso, no ano passado comecei a fazer parte de um projeto muito legal, e esse projeto vai continuar esse ano, é o projeto VS Academy, da Vsol, lembro, né, dirigida aqui no Brasil pelos amigos Michel Tognoli e Rafael Sato. Esse projeto, VS Academy, leva uma equipe de professores para órgãos ambientais do Brasil, para que essa equipe faça uma capacitação com as pessoas dos órgãos ambientais,
O ano passado tivemos na FEPAM, no Rio Grande do Sul, na Prefeitura de Belo Horizonte, lá em Minas, no INEA do Rio de Janeiro e no IAT do Paraná. Este ano já está confirmada a nossa saída na SEMA de Goiás no início de fevereiro. Estamos muito animados para fazer isso. Essa equipe que eu falei é formada por mim, pelo Rafael Sato, pelo Rafinha, o Rafael Souza, pelo Diego Silva e mais recentemente tivemos o reforço do Newton Miyashiro. Tem sido uma experiência muito legal, uma experiência fantástica, conhecer melhor a realidade dos órgãos ambientais, aprender muito com eles, ensinar um pouco e tenho o prazer de anunciar que continuaremos fazendo isso em 2026. Além dessa atuação, tenho recebido algumas consultas para eu mesmo ministrar treinamentos in company. Fiz alguns no ano passado, estou fazendo um nesse momento, estou ministrando um treinamento para uma empresa. Esse treinamento que eu já estou ministrando é um pouco mais longo, é online. Eu tenho alguns já agendados e pretendo fazer mais esse ano. São treinamentos gerais de GAC, ou de investigação, ou específicos de sondagem e amostragem de solo. Tem sido muito legal, tem sido muito interessante fazer isso. Está nos nossos planos continuar nesse segmento de treinamentos in company. Espero que dê tudo certo. Enfim, bastante coisa, Eu conto com a ajuda de vocês. Bom, agora vamos falar sobre as nossas ideias sobre o que vai acontecer com o GAC em 2026. Bom, 2026 é um ano pós-conferência, então não teremos certamente a mesma efervescência dentro do mercado que tivemos no ano passado. Porém, o mercado como um todo não se preocupa muito com isso. O que move o mercado, com toda certeza, é, por um lado, a exigência dos órgãos reguladores, e aí não só o órgão ambiental, mas ele principalmente, e temos outros agentes reguladores que fomentam o GAC, e por outro lado temos como indutor o movimento da economia, o crescimento econômico atuando como o indutor do GAC. Embora mesmo esse crescimento econômico só vai fomentar o GAC se houver um chamado direto ou indireto dos órgãos reguladores. É importante deixar claro aqui que não há preocupação com sustentabilidade, preocupação com futuras gerações, com o risco à saúde humana, com a preservação dos ecossistemas. Nada disso ocorre institucionalmente dentro do setor chamado produtivo, se isso impactar nos lucros, se isso impactar nas margens, nos resultados das empresas. Acho que não há muitas ilusões a esse respeito, em todo caso é bom trazer à tona essa questão. É a regulação que realmente faz o GAC acontecer. Então nós temos dois grandes indutores, os órgãos reguladores e o crescimento econômico. O crescimento econômico, ainda que aconteça, ele vai induzir o GAC se o órgão regulador atuar também. Mas olhando para esses dois pontos em 2026, no meu entender, isso vai puxar para cima a demanda do mercado do GAC. Pensando primeiro na demanda dos órgãos reguladores, eu sinto e eu vejo que estão cada vez mais incisivas. Essas exigências estão cada vez mais rigorosas, particularmente fora do estado de São Paulo. E que a tendência para 2026 é que essas exigências cresçam ainda mais, fazendo com que mais empreendimentos sejam, entre aspas, obrigados a fazer o GAC. E mais importante, na minha opinião, o aumento da exigência faz com que os estudos tenham que ser muito melhores tecnicamente, gerando mais demanda por empresas terceirizadas que prestam bom serviço de análises químicas, de amostragem, de sondagem. Especialmente, faz com que as consultorias que atuam nesses locais, outros estados fora de São Paulo, essas consultorias se desenvolvam, que adquiram conhecimento, adquiram experiência, ferramentas, tecnologias. Em um primeiro momento, pode fazer com que empresas de consultorias de grandes centros, como São Paulo, tenham uma demanda crescente nesses estados que estão aumentando as exigências. Mas, num segundo momento, as consultorias locais vão se desenvolver muito e serão exemplos para todo o Brasil. Isso eu já vejo acontecer em alguns lugares. Eu vejo esse movimento de uma forma muito positiva para o GAC, positiva para os órgãos ambientais e positiva para a sociedade. Talvez as empresas que estavam acostumadas a não fazer o GAC, ou a gastar muito pouco com o GAC, e as consultorias acostumadas a fazer um trabalho abaixo dos níveis da norma, níveis da ciência, não apreciem muito esse aumento de exigência. Mas mesmo essas, no médio prazo, certamente vão gostar. A minha previsão aqui é que esse movimento de incremento do rigor dos órgãos reguladores fora de São Paulo continue em 2026. Eu lembro também que a CONAMA 420 está em revisão, acho bem provável que seja publicada em 2026, e acho também bastante provável que um sistema integrado georreferenciado de áreas contaminadas nacional seja também implementado e divulgado em 2026, colocando um pouco mais de luz nesse assunto aí pelo Brasil todo. No estado de São Paulo, os órgãos reguladores estão bastante acostumados com o GAC e as exigências estão bastante claras em São Paulo. Vejo que é uma tendência atual e que continuará em 2026, que a CETESB tem uma grande preocupação em agilizar os processos e em reabilitar muitas áreas, reabilitar cada vez mais áreas em menos tempo, o que, numa primeira olhada, na primeira vista, é muito bom. Quem vai reclamar de ter um órgão com mais eficiência em seus processos internos e quem vai reclamar de ter mais áreas reabilitadas? Mas eu ressalto que, se o foco é exclusivamente esse, isso pode ser um problema.
E eu não vejo anúncios, né, do órgão ambiental em São Paulo de ter métricas aí de rigor em análise, métricas de cumprimento de procedimentos nas análises. Tendo só a métrica de rapidez, acaba sendo somente uma passada de olho para tirar os estudos grosseiramente errados, né, para reprovar os estudos que estão grosseiramente errados, perdendo um pouco do rigor técnico que caracterizou a CETESB ao longo dos anos de desenvolvimento do GAC no Brasil. Eu não vejo, então, um aumento da demanda em São Paulo induzida pela CETESB em 2026. Não acho que isso vai acontecer. E aqui eu relembro que não estão sendo feitas as convocações anuais previstas na DD 38 de 2017, há 9 anos já, né? Pelo que eu ouço, imagino que haverá uma atuação forte da Câmara Ambiental do GAC e da CETESB no sentido de revisar o decreto estadual DD 38. E sinto também que essa revisão tenderá a reduzir as exigências, indo um pouco na contramão do que os demais estados estão fazendo. Ainda assim, o arcabouço regulatório em São Paulo é sólido o suficiente para o GAC continuar se movimentando muito no estado, mais ou menos da mesma forma que ocorreu em 2025, com pequenas mudanças quando as revisões forem introduzidas. Então, no meu entender, o órgão ambiental em São Paulo não vai ser um indutor tão grande de estudos de GAC em 2026. O segundo pilar da demanda, como eu falei, é a economia. Olhando com um olhar mais macro, né, vejo um desenvolvimento econômico no país em 2026 que vem sendo uma tendência nos últimos anos e com um forte apelo desenvolvimentista, de incentivos à reindustrialização, de modernização do parque industrial, de aumentar a demanda, né, a demanda geral, né, e essa demanda é o que move a economia capitalista e que gera efetivamente o valor no sentido capitalista. Está havendo e haverá mais ainda grandes obras de infraestrutura, de saneamento. Isso faz com que a produção industrial cresça, que gere empregos e movimente a economia, e o GAC está inserido nisso. Nesses momentos, os clientes costumam atender às exigências ambientais com mais rapidez e mais vontade. Por isso, imagino que o GAC terá um crescimento em 2026 nesse sentido, olhando para o Brasil como um todo. O crescimento econômico vai induzir mais estudos de GAC pelo Brasil. Alguns estados tendem a se desenvolver mais por conta da conjunção de investimentos econômicos e pelo aumento das exigências naquele território. Penso que isso vai ocorrer para nós mais fortemente no setor industrial e de mineração e um pouco menos na construção civil, pensando novamente no Brasil como um todo. Acho que um pouco mais para frente haverá uma demanda aumentada para o agro e para os contaminantes chamados emergentes, especialmente PFAS, mas também fármacos. Acho que isso lá na frente vai acontecer. Não deverá haver um grande aumento de estudos de PFAS e fármacos em 2026, mas haverá passos nessa direção. Especificamente no estado de São Paulo, a grande demanda do mercado paulista tem sido e provavelmente continuará sendo em 2026 o mercado imobiliário da Grande São Paulo, uma demanda crescente pelo GAC que engloba a economia, com o mercado imobiliário crescendo economicamente, esse crescimento induzido por várias frentes, uma delas é o programa Minha Casa Minha Vida, e outros programas sociais, e também induzido pela especulação imobiliária, pela bolha, pela Airbnbização dos imóveis, pela reocupação dos escritórios pós-home office. Enfim, são muitas frentes pressionando os preços dos imóveis para cima. Consequentemente, o mercado imobiliário quer se mover e precisa do GAC para se mover. Precisa do GAC devido à regulação do poder público, com a legislação estabelecida, que na prática obriga as incorporadoras e construtoras a fazer o GAC. Ainda que as coisas estejam dentro do GAC cada vez mais fáceis para esse setor econômico, muito forte, muito influente no estado de São Paulo, existe a demanda pelo GAC. Como nesse mercado a pressa é a tônica, as empresas do GAC que atuam ali precisam se adaptar a isso, o que significa estudos mais apressados, mais de prateleira, mais linha de montagem, sem muita reflexão, sem tanta ciência. É muito mais como realmente uma linha de montagem, saindo um pouco do GAC ciência, o GAC caso a caso, indo mais para o GAC fordista, um trabalho mais alienante, com uma forte ação dos processos internos da consultoria, um uso massivo de inteligência artificial, entre outras características. A pressa também faz com que o órgão ambiental tenha se obrigado a avaliar os estudos também com muito mais pressa, e junto com os marcos legais que favorecem o setor, essas avaliações mais rápidas, também de certa forma fordistas, essas avaliações também fordistas, reduzem as exigências técnicas científicas, e aí como essas exigências são reduzidas, o cliente também exige menos rigor e mais pressa, a consultoria atende o cliente, fazendo com mais pressa, então, portanto, mais rápido e com menos rigor, e assim a roda vai girando como um círculo vicioso. Eu imagino que em 2026 haverá um aprofundamento desse círculo vicioso, mas haverá um aumento pela demanda do GAC para o mercado imobiliário. Peço atenção a quem for trabalhar nesse segmento, quem trabalha nesse segmento, para não se deixar levar pelo círculo vicioso, tanto no aspecto técnico quanto na saúde mental.
Ainda no mercado de GAC, imagino que haverá um crescimento significativo vindo de grandes concorrências que estão em andamento. Estão em andamento empresas do setor de energia, são grandes trabalhos que vão movimentar um volume significativo de recursos. Não haverá muito dinheiro novo, apenas um rearranjo do que já estava acontecendo, possivelmente entrando algumas empresas no lugar de outras, mas mantendo mais ou menos o mesmo volume de recursos atual. Mas está havendo uma grande licitação para trabalhos relevantes e com mais recursos, especialmente em Minas e Espírito Santo, e uma outra importante também na Bahia. A tendência é que quem ganhar vai precisar de bastante gente para trabalhar, vai precisar de laboratórios, de amostragens, sondagens, sistemas de remediação, etc. E boa parte das vagas será para trabalhos de campo. São mais difíceis de conseguir trabalhadores e trabalhadoras ao preço que as empresas querem pagar como salários e benefícios. É interessante quando há essas licitações, porque alguns setores, como sondagem, alta resolução, laboratórios, dão seus preços para várias consultorias e vão certamente atender quem ganhar. Mas como é uma licitação, há pouco espaço para fazer ciência. É mais executar o contrato na margem definida pelo comercial, pelos gestores do projeto e pelos acionistas da consultoria. Haverá, então, no meu entendimento, aumento da demanda pelo GAC, mas provavelmente não veremos um desenvolvimento técnico tão acentuado como o que vimos em 2022 e 2023, quando as licitações grandes prezaram muito pela parte técnica, especialmente a licitação das refinarias da Petrobras. Foram essas licitações que obrigaram as empresas vencedoras a adquirir OIP, MIP, máquinas, ferramentas de amostragem de solo como Dual Tube, Piston Sampler e tal. Então isso aconteceu em 2022 e 2023 com bastante ênfase. Acho que esse ano não haverá um salto tão grande assim, manteremos mais ou menos o padrão que vinha sendo feito aí nos anos anteriores. Tivemos recentemente também dentro do mercado algumas fusões e aquisições. A mais recente é a da Vsol, Vapor Solutions e a Consulting, agora como Vsol, que foi vendida para a Amspec dos Estados Unidos. Há também como movimentação de mercado a entrada da Terra Term diretamente no Brasil, com uma joint venture com a Clean, com um CNPJ brasileiro. Foi isso que movimentou bastante o mercado corporativo, de grandes negócios em 2025. Acho que dá para esperar movimentos desses dois grandes setores, laboratório e remediação, em 2026. Também dá para esperar uma movimentação no setor de máquinas, aí de sondagem, empresa de sondagem, que vai começar aí com a representação no Brasil da eProbe. eProbe é uma empresa chinesa de máquinas e equipamentos semelhante à Geoprobe. E essa representação está com o Danilo Tonello, que é do nosso mercado, que já tem uma empresa de locação de máquinas. E a eProbe no Brasil se junta a Biosonda, a Diamond Drill e outros fabricantes de equipamentos. Isso tudo aumenta a oferta de máquinas no Brasil. E se aumenta a oferta de máquinas, imagino que há demanda das empresas de sondagens. E também há demandas das consultorias que fazem a própria sondagem. E se há sondagem para ser feita, aí a gente pode inferir que há trabalho no GAC, há previsão de trabalho no GAC em 2026. Olhando para o trabalhador e para a trabalhadora do GAC, como eu falei em outras ocasiões, eu vejo o caminho da analicização como um caminho sem volta. A pejotização também é uma tendência, mas no GAC, ainda em muitos lugares há obrigatoriedade dos registros corretos dos funcionários. Então a pejotização é mais intensa para consultorias e empresas que trabalham para o mercado imobiliário, não para a indústria. Imagino que haverá também um aumento da terceirização de trabalhos, especialmente trabalhos de campo, incrementando a demanda de freelancers e também de relatórios, não só trabalho de campo, mas também nos relatórios, gerando também aí demanda de freelancers, tanto para um setor quanto para o outro. Mas eu não vejo um horizonte em que profissionais serão contratados, aí como geólogos, como engenheiros, biólogos, químicos, etc. Também não vejo um cenário no próximo ano em que haja um aumento real de salários para os trabalhadores e trabalhadoras do GAC. Eu prevejo, ao contrário, um aumento de níveis hierárquicos, o que dificulta a real promoção do trabalhador, da trabalhadora. Prevejo também uma demanda cada vez maior por margens de lucro maiores, por horas trabalhadas sem lançamento, por horas somente aquelas cobráveis em projetos e de super demandas, de prazos apertados, enfim, aquilo que vemos no mercado de trabalho em geral e o cerco se apertando cada vez mais dentro do GAC. Como possíveis tendências, imagino que empresas vão cada vez mais tentar diversificar o seu portfólio, oferecendo outros serviços relacionados ao GAC, como gestão de água subterrânea, como licenciamento, especialmente sustentabilidade e ESG. Dá para ver já esse movimento acontecendo, mas alguns amigos e algumas amigas me disseram que ainda é muito pouco e que quem paga as contas das consultorias é o GAC, por mais que ouçamos reclamações dentro do nosso mercado. Imagino também como tendência o uso cada vez maior de IA e outras tecnologias, especialmente as IAs generativas dentro do GAC, substituindo o trabalho mais repetitivo dos estagiários, dos júniors, dos freelancers de escritório, mas eu vejo isso também como um problema. Há consultorias apostando muito forte nisso, economizando horas e maximizando seus ganhos,
mas há uma tendência fora do GAC em reduzir essa dependência por IA generativa. Primeiro nas empresas de tecnologia, que substituíram devs por IAs e agora a bolha está querendo estourar e eles estão fazendo um movimento reverso, né? Contratando de volta os desenvolvedores, tirando as IAs, porque dá muito problema. O mesmo ocorreu em empresas de marketing, bancos, escritórios de direito e outras. Então, na minha leitura, todas essas aumentaram muito o uso da IA generativa, mas a tendência, pelo que eu vejo, vai ter um refluxo dessa onda em 2026 nesses grandes mercados. Quem dentro do GAC jogar todas as suas fichas em aumentar o uso de IA generativo vai acabar ficando para trás, né? Vai perder a onda indo no sentido oposto. É importante conhecer, é importante saber os usos, as limitações e tal, mas com atenção, né? Como sempre. Por fim, estou vendo nos últimos anos uma redução na procura por treinamentos, cursos, aprendizagem em geral dentro do GAC. Isso não é nada bom, né? Na minha opinião. Ou as pessoas estão muito cansadas para se desenvolverem, ou não estão vendo valor nesse desenvolvimento, talvez porque quem faz o trabalho é a IA mesmo, né? Eu só dou uma olhada lá, talvez porque os salários estejam muito achatados e o ganho direto não compensa o investimento em fazer curso, ou talvez pelo desinteresse generalizado que estamos vendo, com as pessoas não querendo ser formadas, mas informadas rapidamente sobre algo específico que só serve naquele curto momento. Eu acho que em 2026, infelizmente, essa tendência não vai mudar, quem sabe lá na frente, né? E aí, se eu puder deixar uma mensagem para quem trabalha no GAC, seja patrão ou trabalhador, consultoria ou prestador de serviço, ou órgão ambiental, ou cliente final, ou mesmo docente, como eu, é que nós devemos encarar o GAC mais como ciência, mostrando claramente a relevância do que nós fazemos, que não é só perfumaria, não é só jardinagem, né, como disse a Gisele no episódio dela, mas que estamos ligados à saúde pública e à preservação de um ambiente equilibrado para as futuras gerações. Para isso não basta o discurso, não basta estarmos nós mesmos convencidos e falando isso, nós temos que praticar a ciência, nós temos que usar a boa técnica e darmos importância ao nosso trabalho, não aceitando dar aqueles jeitinhos, só porque o mercado faz, só porque o cliente não quer pagar, só porque a CETESB aprova assim mesmo. Aceitar esses desvios é desprezar a nossa relevância e, na prática, é dizer que tudo bem fazermos o que não é o melhor, porque é só para inglês ver mesmo, né? Ou então é só para conseguir um papel dizendo que a área está reabilitada. Então, aceitar o desvio é desprezar a nossa relevância, dizendo que nós, na prática, não somos importantes. Afinal de contas, né, como disse o André Rebouças em um episódio recente aqui, o nosso mercado pode acabar em uma simples canetada. Né? Vamos dar o exemplo aqui do que aconteceu com as autoescolas recentemente. Sem entrar no mérito da medida, o fato é que uma mudança na normativa vigente fez com que de uma hora para outra as autoescolas não fossem mais necessárias. Durante os últimos sei lá quantos anos, as autoescolas trabalharam como manda a lei, nem mais nem menos. Não havia valor nelas. Era só para cumprir um papel burocrático e quando esse papel burocrático acaba, o valor dessa autoescola, né, dessa empresa, vai a zero. Né? No nosso GAC, nós não podemos deixar que seja da mesma forma. Né? O GAC não pode ser assim. Então, nós temos que mostrar essa relevância, né? Nós temos que deixar clara essa relevância. Então, o que nós podemos fazer para gerar e mostrar a nossa relevância em 2026? Se você tem alguma ideia aí, fale para a gente. Bom, esse foi o nosso episódio, né, com as previsões para 2026. Vamos ver o que se confirma, o que conseguimos implementar aqui, né, nos canais. Enfim, vamos ver como será esse ano. Esse foi o segundo episódio da 7ª temporada, que espero seja tão boa quanto as outras. Agradeço demais, então, a companhia de vocês. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, a Vessol Group e a Columbia Technologies. E agradeço às pessoas queridas que são apoiadoras financeiras no Apoia-se. Quem quiser e quem puder, entre na nossa campanha, o site é apoia.se/ecdambiental. E claro, somos especialmente gratos a vocês que nos ouvem aqui todas as semanas. Vocês são a razão de existência do que propomos e do que conduzimos aqui nos estúdios ECD. Peço que continuem conosco nesse podcast, que está disponível no Spotify e agregadores, também no YouTube e no Substack. Nos acompanhe na nossa querida newsletter, cujo link de inscrição está na descrição desse episódio. Nos acompanhe no Substack, no Instagram, o Instagram é @ecdambiental, no canal Áreas Contaminadas do Telegram. Enfim, fiquem conectados conosco. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.